Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana, foi muito bom ter estado com você durante toda a semana estudando esses temas tão importantes, significativos para a nossa vida espiritual, nossa vida prática. Obrigado por a sua companhia e também porque você levou esse vídeo para outras pessoas, fazendo que o Evangelho chegasse a mais lugares. Muito obrigado mesmo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao resumo do que estudamos durante toda a semana. Durante a semana estudamos esse tema significativo, Jesus sendo levado e julgado por seus inimigos. É impressionante o fato de que ele, sendo quem era, o Deus do universo, tendo nas mãos todas as coisas, tudo era possível para ele, ele voluntariamente se deixa prender, manietar e ser julgado, né? É impressionante. O que define isso? Que palavra usaríamos para definir essa entrega voluntária de Cristo, sendo que ele tinha toda a possibilidade de se desvencilhar de tudo aquilo, voltar para o céu e continuar vivendo a sua vida? O que define essa situação? Que palavra usaremos? Já sei. Amor. Esse sentimento que faz com que cada um de nós estejamos até dispostos a morrer por alguém que a gente ama. Por exemplo, se você é pai e mãe, você vai concordar comigo. Se seu filho ou filha tiver numa situação entre a vida e a morte, de maneira que você pudesse trocar a sua vida pela vida dele, certamente você trocaria. Certamente você se colocaria no lugar do seu filho para morrer e ele viver. Porque o pai, o amor do pai e da mãe leva ao sacrifício. Então, o que Jesus fez naquele momento foi, de fato, sentir por nós profundo e inestimável amor. E isso o levou até as últimas consequências e morreu por nós na cruz do Calvário. Se você quer, como diz John Stott, se você quer saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, mas ao Calvário. Olhe para Cristo pendurado entre o céu e a terra, naquela cruz, morrendo por mim e por você, derramando o seu sangue. Ali você encontra o verdadeiro significado do amor. O Senhor Jesus, antes do seu sofrimento, reúne os seus discípulos para comer com eles a ceia, a Páscoa, né? Ele mesmo foi quem disse lá em Lucas, ele diz assim: ansiei comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Acontece aí na quinta-feira, né? Numa quinta-feira. Então ele tem ali a oportunidade de dar um novo significado para a Páscoa judaica, que refletia ou apontava para a libertação do cativeiro egípcio, né? Quando os israelitas, que eram escravos no Egito, foram libertos por Moisés. E a última praga, você se lembra, que foi a morte dos primogênitos. Os israelitas se reuniam em torno de um cordeiro que eles matavam, cujo sangue era passado nos umbrais das suas portas, para que o anjo não entrasse ali e ferisse com morte o primogênito. E as famílias deveriam reunir em torno daquele cordeiro morto e comer da sua carne, e ali era a Páscoa. Eles comiam com ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão. Mas, com cajado na mão, sandália nos pés, prontos para saírem do Egito. Quando eles acabaram de comer a Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo visse o sangue nos umbrais, ele passava por cima daquela carne e iria na outra casa, na casa próxima, vizinha, e se ali não tivesse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Então isso significa Páscoa. Então eles saíram, êxodo, a palavra sair, êxodo no original, e saíram rumo à liberdade. Agora os discípulos estão diante de Cristo e não há nenhum cordeiro morto, somente pão e vinho. Por quê? Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai falar que ele era o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto e imolado por cada um de nós. O Cordeiro seria oferecido poucas horas depois, né? Ele estava ali no final da tarde, da quinta-feira, 9 horas da manhã,
do dia seguinte, o Senhor Jesus estava sendo pendurado entre o céu e a terra na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus transforma ou muda o significado da Páscoa judaica para a ceia cristã. E até hoje nós praticamos isso, né? Até hoje nós praticamos isso. Nós praticamos a ceia, porque, como diz Paulo, toda vez que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? E aí o Senhor Jesus saiu daquele ambiente de Jerusalém e foi para o Getsemane, que seria o lagar de azeite, ali na encosta do Monte das Oliveiras. Depois de ter atravessado o Vale do Cedron, ele chegou naquela região onde havia provavelmente algum local ali onde eles processavam oliva para fazer o azeite, né? Por isso chamava Getsemane, lagar do azeite. E o Senhor Jesus está angustiado profundamente, triste profundamente. Lucas vai dizer que até ele soa sangue, de tamanha angústia que estava sentindo. E ele precisava do conforto, da companhia de amigos. Então ele leva consigo Pedro, Tiago e João e pede para eles: olha, vigiai e orai por mim que eu vou ali orar. Ele se afastou mais um pouco, isolado, sozinho, debaixo daquela abóbada celeste, estrelada, clama a Deus: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele havia ensinado isso, né, para os seus discípulos na oração do Pai Nosso, quando ele disse: seja feita a tua vontade nos céus como na terra. Ou seja, ele estava demonstrando na prática: olha, eu não quero, Senhor, né? Eu não quero passar por esse sofrimento, passa de mim, tudo é possível para ti, então passa de mim, mas não seja feito o que eu quero. E aqui está o grande segredo, viu? Às vezes a gente pede algo para Deus que não é da vontade de Deus, né? Se for da vontade de Deus, certamente Ele vai te dar. Ele vai dizer sim para você, mas Ele pode dizer não para você quando o que você pede não coaduna com a vontade divina. E qual foi a resposta de Deus a esse pedido? Passa de mim esse cálice. Foi um não. Porque a humanidade dependia daquele ato de Cristo. Ele veio para morrer, tomando o lugar da humanidade pecadora, tomando sobre si os pecados de todo mundo. Ele haveria de sorver o cálice amargo da morte eterna, inclusive, né? Da segunda morte. E se ele assim não fizesse, perdidos todos estaríamos. O Senhor Jesus foi as últimas consequências, por isso a palavra que define esse ato é amor, né? Jesus não nos amou só de palavras, ele demonstrou isso claramente. Aí nós vimos que Judas chega ali para trair Jesus, lembra? Identificando Jesus com um beijo, claro, carinhoso, amoroso, amável como Jesus era, somente um beijo, que é um ato íntimo e carinhoso da nossa parte, poderia identificá-lo. Se no lugar de Jesus tivesse Judas, um empurrão, um cuspe, um tapa na cara, um soco, seria a senha adequada para identificá-lo. Mas quem estava sendo ali identificado era Cristo, o mestre do amor, como disse Augusto Cury, e ele o identificou com um beijo, né? Claro, Judas estava escondendo a sua traição sob o manto da amizade, foi lá e o beijou, demonstrando ser íntimo de Cristo. Falei aí nessa lição que os soldados que não eram tão familiarizados assim com Cristo facilmente se confundiria naquela situação onde tudo era escuro, onde ele estava sendo iluminado por tochas. E você sabe que os judeus estivessem praticamente todos iguais, todo mundo usando túnica, e na hora da oração eles ainda cobriam a cabeça. Então facilmente eles poderiam se confundir, levar um prisioneiro errado, e eles não poderiam cometer esse erro. Então alguém íntimo, que poderia se aproximar sem que Jesus fugisse, que seria um dos seus discípulos, deveria praticar aquele ato de identificação, e Judas vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata, e assim se fez. Nós vemos também a história terrível de Pedro, né? Como Pedro lá fora estava negando Cristo, enquanto lá dentro Cristo estava declarando: eu sou o Messias, mesmo sob pena de morte. Mesmo sob pena de morte. Ele não negou, foi verdadeiro assim: eu sou o Messias, eu sou o Messias. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus o Pai. E eles rasgaram as vestes e disseram: blasfêmia, blasfêmia.
De quantas testemunhas ainda precisamos? Ele mesmo blasfemou. O que vos parece? É réu de morte, todos disseram. Mas lá fora, Pedro estava vergonhosamente negando a Cristo, e diz a Bíblia que é a terceira vez, sob juramento e com impropérios, como diz João, palavras impróprias, né? Injúrias. E Jesus, então, quer dizer, Pedro, melhor dizendo, se lembra das palavras de Cristo, que Jesus antecipadamente o advertiu que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Lá dentro, Jesus foi vendado pelos olhos para zombar dele, os soldados batiam nele e diziam assim, profetiza, quem foi que te batizou? Lá fora, Pedro estava vivendo o cumprimento instantâneo de uma profecia que o Senhor Jesus havia feito antecipadamente, demonstrando que de fato ele era o Messias. Essa é a ironia da narrativa. Veja o que Ellen White diz sobre essa experiência de Pedro. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Que coisa interessante. Viu ali? Os olhos de Cristo e os de Pedro se cruzaram. O que Pedro viu quando olhou para Cristo depois daquela vergonhosa experiência? Será que ele viria reprovação, julgamento? Não. Ellen White diz que naquela suave fisionomia ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali, ou seja, nenhuma condenação. O amor de Cristo por seu mestre, por seu discípulo, foi demonstrado por aquele olhar profundo. E Ellen White continua dizendo, contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Olha aí. Sua consciência foi despertada, sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou de sua promessa feita poucas horas antes, de que iria com o seu Senhor à prisão e à morte. Lembrou-se de sua tristeza quando no cenáculo Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabava de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo se conhecia. Pedro, eu falei assim, Senhor, você está enganado, você acha que eu vou te negar? Está enganado. Se possível for, ou se preciso for, eu vou até a morte contigo. Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Ele não imaginava que Jesus tinha razão aqui. Dessa vez Jesus errou. Sempre Jesus tem acertado, mas dessa vez ele errou. Só que Jesus conhecia aquele coração melhor do que ele mesmo conhecia. Querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. A Bíblia fala que até os cabelos da tua cabeça estão contados. Duvido que você saiba quantos fios de cabelo você tem aí na sua cabeça, e Jesus conhece melhor do que você. Então, o que eu e você devemos fazer? Quando não sabemos realmente quem somos e o que nós somos realmente capazes de fazer, e não sabemos o futuro à nossa frente, não deveríamos nós nos entregarmos à liderança de Cristo, que nos conhece melhor do que nós mesmos conhecemos e conhece o fim desde o princípio? Não devia a nossa vida estar nas mãos dele e que ele tomasse controle e que nós voluntariamente possamos dar o nosso coração a ele, dizendo, Senhor, olha, eu não consigo guiar a minha vida rumo ao sucesso, mas tu podes, e aqui estou e eu entrego tudo nas tuas mãos? Será que essa não deveria ser a nossa oração? Não faça como aquele errante discípulo de Cristo. Não confie em si mesmo. Transfira essa confiança que tem em você para Cristo e clame a Ele a direção da sua vida.
Eu tenho certeza que assim você vai chegar a um fim proveitoso. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus queremos lhe pedir, Senhor, tire de nós a nossa confiança própria. Nos ajude a nos esvaziar de nós mesmos, a fim de que sejamos cheios do Teu Espírito, da Tua graça. Controle a nossa vida porque nós não sabemos controlar. Guie a nossa vida, Senhor, rumo à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos com a próxima lição, a 12ª lição, julgado e crucificado. E você não perde por esperar os lindos aprendizados e as lindas lições desse estudo. Aproveite bem o seu final de semana.